Imagine viver em um mundo pós-apocalíptico, onde as pessoas vivem isoladas em bunkers sem contato com o mundo lá fora. Um lugar onde a vida e a morte se confundem, onde o espiritual e o físico caminham lado a lado. Um lugar em que as pessoas se agarram na esperança de um dia poder se aproximar novamente de outras pessoas. É nesse cenário que começa a minha jornada. Hoje eu vou mostrar como foi atravessar um país inteiro, conectando pessoas e reconstruindo laços. Vamos jogar e platinar Death Stranding. O jogo começa com Sam Porter Bridges, nosso protagonista, em mais um dia comum de entregas, se é que existe comum em um mundo como esse. Mas o que parecia ser só mais uma entrega muda de rumo rapidamente. No meio do caminho, Sam avista a figura misteriosa de uma pessoa. A distração faz com que ele perca o controle da moto e caia. É nesse momento que o jogo nos dá o controle, e nossa primeira missão é clara: encontrar abrigo da chuva. Mas essa não é uma chuva comum, é a chuva temporal, uma anomalia que acelera o tempo de tudo que toca. Ela envelhece plantas, estruturas e até pessoas. Enquanto buscamos abrigo, encontramos Fragile, uma mulher misteriosa que também se protege da tempestade. E como se a situação já não fosse tensa o suficiente, somos apresentados às EPs, criaturas invisíveis que surgem com a chuva e tornam qualquer movimento um risco de vida. Sam e Fragile conseguem sentir a presença delas. Ambos possuem uma condição especial chamada Dooms, essa habilidade rara que permite detectar essas entidades. Com a tempestade finalmente passando e as EPs se afastando, Fragile tenta convencer Sam a se juntar a ela, mas ele não é exatamente do tipo sociável e recusa sem pensar duas vezes. Com isso, seguimos em frente. Hora de voltar à missão principal: entregar a carga em Central Knot City, o destino original de Sam, e como reconhecimento recebemos o nosso primeiro troféu. Em seguida, o jogo encerra seu prólogo e nos recompensa com outro troféu. Mal temos tempo de comemorar, logo somos convocados para uma missão crítica: realizar o descarte de um corpo em decomposição. É aqui que o jogo revela que quando alguém morre, o corpo precisa ser cremado em até 48 horas, senão ele necrosa. E um corpo necrosado se transforma em uma EP. Se uma dessas entidades entra em contato com um ser humano vivo, o resultado é devastador: uma obliteração, uma explosão massiva que arrasa tudo ao redor. Durante a missão, somos forçados a atravessar uma área tomada por EPs. O ambiente muda completamente, a tensão é constante, as EPs estão por toda parte, flutuando, farejando e esperando qualquer som ou movimento. O que era uma travessia silenciosa se transforma em um caos absoluto. De repente, uma figura misteriosa aparece, o terreno começa a se deformar, mãos negras saem do chão tentando nos puxar. Um dos homens que atravessavam nos acompanhando é pego, e antes de ser levado, no último ato de desespero, joga para Sam uma cápsula, aquela que ele estava carregando, e então nós vemos a obliteração acontecer. Após a obliteração, Sam acorda. Ele desperta em uma praia vazia, misteriosa, com o bebê da cápsula em seus braços. É aqui que o jogo nos revela algo ainda mais profundo sobre Sam. Além de possuir dons, ele também é um repatriado, um dos raros humanos capazes de voltar da morte. Em outras palavras, sempre que morremos, Sam pode reconectar sua alma ao seu corpo e retornar à vida. É o nosso respawn dentro da narrativa. Depois de nos reconectar, despertamos em um quarto e apresentados a um dos personagens mais recorrentes da história, o Deadman. Ele nos explica o que aconteceu após a obliteração. Central Knot City foi completamente destruída. Não sobrou nada além de uma cratera. Deadman então nos passa uma nova missão: levar medicamentos até a presidente dos Estados Unidos, que está em seus momentos finais, lutando contra um câncer em estágio avançado. Chegamos até os aposentos presidenciais, mas aqui mais uma surpresa, talvez a mais pessoal de todas. A presidente é Bridget, mãe de Sam. Em seus últimos instantes de vida, ela faz um pedido direto e emocional: que Sam assuma a responsabilidade de reconectar os Estados Unidos, agora fragmentados e isolados. Com o corpo da presidente agora em nossas mãos, somos novamente encarregados de uma missão delicada: levá-la até o incinerador, antes que ocorra uma nova obliteração. Enquanto estava percorrendo o caminho até o incinerador, encontrei uma plataforma deixada por outro jogador, e ao interagir com ela, deixando uma curtida na estrutura, recebemos um troféu. Após chegarmos no incinerador, cremamos a presidente, e com isso, vemos que ao realizar esse processo, é solto um elemento chamado Chiralium na atmosfera,
atraindo a chuva temporal e, consequentemente, as EPs. Entre os descartes programados estava também um BB, o mesmo BB da cápsula que salvamos antes. Ele havia sido considerado defeituoso após a obliteração. Instintivamente, Sam se liga ao BB, criando um vínculo que vai muito além da tecnologia, e fazendo isso, o BB nos possibilita ver as EPs. A partir desse ponto, temos o vislumbre de como será passar por esses encontros dentro da gameplay. Agora, conseguimos detectar a presença dessas entidades com mais clareza. Mesmo conectado ao BB, e agora conseguindo detectar as EPs, o caminho de volta não é tranquilo. As entidades estão por toda parte, e apesar de toda a cautela, acabo sendo capturado algumas vezes, mas consigo escapar sem maiores consequências. Durante o retorno até Capital Knot City, a conexão entre Sam e o BB vai se aprofundando, e o jogo nos explica que quando alguém com Doom se conecta a um BB, passa a experimentar visões fragmentadas, lembranças que não são suas, flashes de uma outra vida. E é numa dessas visões que vemos o BB no colo de seu pai. Ao final dessa longa e simbólica caminhada, concluímos o primeiro grande capítulo da jornada, e como recompensa, conquistamos mais um troféu. Logo após o retorno à Capital Knot City, Sam descansa, mas por pouco tempo. É convocado novamente para uma audiência com a presidente, o que à primeira vista soa completamente absurdo, afinal acabamos de levar o corpo dela ao incinerador. Intrigado, Sam segue até o gabinete presidencial, onde é recebido por Die Hardman, o enigmático diretor da Bridges. É ali que a verdade vem à tona. A nova presidente é Amelie, filha de Bridget e irmã de Sam. Amelie assume o cargo com um único objetivo: reconectar os Estados Unidos, agora chamados de Cidades Unidas da América. Ela nos revela que está presa em Edge Knot City, mantida em cativeiro por um grupo separatista conhecido como Homo Demens, um grupo radical que se opõe à reconexão do país. E por falar nisso, essa não é a primeira vez que vemos um deles. Apesar do apelo de Amelie, Sam é direto, ele não se importa com esse plano. Na visão dele, tudo já foi pelos ares, nada mais vale a pena ser reconectado, não há mais laços, apenas ruínas. Mas a história não termina aí. Mais uma vez, Sam acorda na praia. Ali, ele tem uma conversa comovente com Amelie, que reforça o significado da missão e o peso de seu legado. De volta ao mundo físico, Sam acorda em seu quarto e dessa vez com outra perspectiva. Ele aceita a missão, vai cruzar o país, vai criar laços e vai reconstruir o que ainda resta da humanidade. A partir daqui, o jogo se abre. Podemos enfim nos jogar de cabeça no mapa, vasto, montanhoso e imprevisível. E já recebemos nossa primeira tarefa, entregar uma nova carga ao nosso primeiro destino. No mapa do jogo, encontramos constantemente cargas perdidas, espalhadas por todo o território. Elas são essenciais para o nosso progresso, já que precisamos conectar completamente todos os abrigos e instalações disponíveis. Cada entrega ajuda a aumentar o nível de confiança com esses locais, abrindo novas possibilidades e reforçando a rede Kiral. Enquanto fazia meu caminho até a primeira instalação, coloco uma escada para atravessar uma montanha, e por isso recebo mais um troféu. Ao completar essa entrega e conectar a primeira instalação ao CA, damos um passo concreto na reconstrução. Essa conexão permite acesso à rede Kiral, liberando comunicação, impressão de estruturas e sincronização com o restante do sistema. E por conectar a nossa primeira instalação, recebemos um troféu. Sem perder tempo, já assumo um novo pedido para conectar a próxima instalação. Enquanto estava no caminho, encontro o primeiro chip de memória. Esses chips são colecionáveis do jogo, que trazem informações do mundo antigo, fragmentos da cultura e da tecnologia perdida. São itens obrigatórios para a platina, então, a partir de agora, vou estar sempre atento a eles durante a jornada. Em meio a uma paisagem solitária, resolvo soltar um grito. Para minha surpresa, recebo um grito de volta, recebendo outro troféu. Depois de conectar a nova instalação e fazer algumas entregas, vem uma enxurrada de troféus. Um por ganhar algumas personalizações de estrutura, um por aumentar o nível de conexão com uma instalação para o nível 3, um por algum jogador ter utilizado alguma estrutura que eu criei no mapa, atingindo o nível 1 de elo social, e mais um por conseguir chegar ao nível 10 de alguma categoria de avaliação de entrega.
Ao completar cada entrega, somos avaliados com base em diferentes categorias de desempenho. Elas impactam diretamente nos atributos do CM. Quanto mais subimos de nível, mais capacidades ele desenvolve, como carregar mais peso, ter mais fôlego, segurar a respiração por mais tempo. As 4 categorias são tempo de entrega, pedidos variados, condição da carga e quantidade de carga. O objetivo é atingir o nível 60 em cada uma delas, e sinceramente isso exige muita entrega. E restaurando aquele chip de memória que encontrei anteriormente no caminho, recebemos outro troféu. De volta ao terminal, aceito um novo pedido, e dessa vez sou apresentado a algo essencial para a nossa jornada, a fabricação de equipamentos. Nesse momento aproveito para criar um novo par de sapatos, porque sinceramente as que eu estava usando já estavam quase se desfazendo, e por fazer essa troca recebemos outro troféu. Com o pedido em mãos, também recebemos um recipiente especial para coletar cristais quirais. Esses cristais surgem naturalmente em pontos onde há uma alta densidade quiral. Eles são essenciais para a fabricação de estruturas e equipamentos. E depois de coletar alguns e reciclar eles no terminal, recebemos mais um troféu. Seguimos em frente, agora rumo a uma nova instalação, a usina eólica, e aqui o desafio aumenta de verdade. O caminho até ela passa diretamente por um território repleto de EPs. Ao chegarmos na usina, além de expandirmos nossa rede quiral, recebemos um upgrade no CQP, que nos permite criar geradores. Esses geradores são fundamentais, eles recarregam veículos e outros equipamentos que utilizam energia. A partir daqui também ganhamos acesso aos pedidos padrão, entregas paralelas à história principal, que servem para aumentar o nosso nível de conexão com cada instalação. Voltando para o centro de distribuição com um desse pedido padrão em mãos, somos contemplados com um novo troféu. E atingimos um total de 2.400 curtidas, nos garantindo mais um troféu. Enquanto estava realizando algumas entregas extras, aproveitei para adiantar o progresso de conexão com as instalações do primeiro mapa. E foi no meio de uma dessas rotas que acabei passando por uma placa deixada por outro jogador, e o nosso Bibi reagiu a ela, nos dando o seu primeiro like, e com isso recebemos mais um troféu. Depois de fazer um bom progresso nesse primeiro mapa, decidi que era hora de seguir em frente com a história principal. Peguei um novo pedido, dessa vez com destino a Port Knot City, e junto com essa nova missão, também recebi um item essencial para o futuro, nossa primeira arma, as granadas hemáticas. Elas são feitas com o sangue do próprio Sam, e lá no começo do jogo já tínhamos uma pista de que esse sangue tem algum tipo de efeito direto nas EPs, conseguindo repelir essas criaturas. O trajeto até Port Knot City não é nada fácil, é a instalação mais distante de todas nesse primeiro território, e o caminho até lá é repleto de desafios, terrenos rochosos, regiões onde os veículos não passam e, claro, muitas EPs no caminho. Foi durante esse percurso que tive a chance de testar as granadas hemáticas pela primeira vez. Elas funcionam de forma precisa, quando lançadas criam uma reação que elimina as EPs. Antes de chegar a Port Knot City, aconteceu um imprevisto, pois o Sam não conseguiu se aguentar e teve que mandar aquele mijão, e por fazer isso, recebemos mais um troféu. Chegando em Port Knot City, descobrimos que nossa missão exige atravessar o mar para alcançar Lake Knot City, outro importante centro de distribuição, mas para isso precisávamos de um barco, e só uma pessoa tinha um, Fragile, que já nos aguardava no cais. No entanto, antes que conseguíssemos nos encontrar com ela, o céu escurece, o chão começa a borbulhar e uma figura familiar surge, Higgs, o mesmo sujeito da tragédia em Central Knot City. O seu nível de Dooms é tão alto que ele consegue controlar as EPs, e invoca uma criatura colossal para nos parar. E assim começa a nossa primeira boss fight. Precisamos derrotar o monstro usando granadas hemáticas espalhadas pelo cenário. A batalha pode ser meio caótica, especialmente se ainda não estiver acostumado com os controles, mas nada é impossível. Depois de derrotarmos a criatura, recebemos um troféu. E assim terminamos o segundo capítulo do jogo, recebendo outro troféu. Ao chegarmos em Lake Knot City, descobrimos mais sobre o passado de Fragile. Aparentemente, ela já trabalhou com Higgs, até o momento em que ele destruiu sua reputação e quase arruinou sua empresa. Mas Fragile não é qualquer uma. Com um alto nível de Dooms e forte conexão com a sua praia, ela consegue se teletransportar e até rastrear Higgs na própria dimensão dele. Diante disso, fazemos um acordo. Unimos forças para dar um fim nesse cara de uma vez por todas.
Após o acordo com Fragile, Die Hardman nos dá uma nova missão: conectar pessoas que ainda não fazem parte da UCA. Algumas delas são bem desconfiadas, vivem isoladas e rejeitam a ideia de se conectar à rede Kiral. Essas pessoas são conhecidas como Preppers. E adivinha quem tem que convencê-las? Exatamente, Sam Porter Bridges. A partir daqui, o jogo se abre de vez. O mapa se expande consideravelmente, e essa é a região com mais interação, com inúmeras instalações e preppers espalhados por todos os cantos. Depois de algumas entregas intensas, decidi dar um tempo. O cantil já estava seco, a estamina do Sam no limite, então resolvi tirar uma sonequinha. O resultado, ganhei um troféu. Chegando ao centro de distribuição, mais ao centro do mapa, estabelecemos mais uma conexão importante, e com ela desbloqueamos uma nova funcionalidade, as entregas automatizadas por robôs. Agora, podemos enviar um robô para realizar entregas padrão em locais que solicitaram algum pedido. Prático, né? Além disso, também ganhamos acesso a uma nova categoria, os pedidos especiais. Eles vêm com um nível de exigência maior nas 4 classificações principais de entrega. Alguns exigem que o tempo seja mínimo, outros demandam que você carregue muito mais carga e por aí vai. Esses pedidos especiais são cruciais para conquistar 2 troféus mais adiante. Após várias horas de jogo e muitas entregas, consegui alguns troféus quase que em sequência. Um por derrotar todos os mulas de um acampamento, possibilitando outros portadores passarem pelo local. Um por construir uma estrada. Um por fazer uma doação de equipamento no armário compartilhado. Um por acalmar o bebê, fazendo com que ele dormisse. Por percorrer 80 km de distância e concluir pedidos. E concluir 36 pedidos padrões. Depois de um bom tempo de grind, nossa próxima missão era conectar a instalação de South Knot City. Para isso, fizemos uma entrega pesada, carregada de suprimentos, mas no meio desse processo, algo estranho acontece. Um sujeito bem suspeito da Bridges aparece e fora do terminal, nos entrega um pacote endereçado a Fragile. O conteúdo, uma arma termonuclear em miniatura. Claramente uma armadilha. Sem perder tempo, pega a bomba e leva direto para um lago de Alcatrão. Ela explode ali mesmo, mas, o mais importante, salvamos South Knot City da destruição. Logo depois, Fragile decide nos contar toda a verdade sobre seu passado com Higgs, e aí entendemos o nível de crueldade dele. Ele a forçou a escolher entre 2 opções brutais: salvar uma cidade inteira carregando uma bomba até o lago, com o próprio corpo sendo corroído pela chuva temporal, ou se teleportar e se salvar, deixando que todos morressem. Ela escolheu o sacrifício, deixando claro que seu nome é Fragile, mas ela não é tão frágil assim. Because I'm fragile. But I'm not that fragile. Após revelar toda a verdade, Fragile nos faz um pedido pessoal. Quando derrotarmos Higgs, ela quer estar lá para perguntar o motivo de tudo e dar o golpe final. Logo depois, descobrimos que o lago de Alcatrão funciona como um ótimo ponto de descarte. Então, aproveito para jogar algumas cargas destruídas lá dentro, e por isso garantimos mais um troféu. Por fim, entregamos os suprimentos que estávamos carregando em South Knot City. Com isso, encerramos o 3º capítulo e conseguimos mais um troféu. E graças a todo esse grind, carregando cargas pesadíssimas, Sam ficou ainda mais resistente. Resultado, mais um troféu para a coleção. Após conectarmos South Knot City, algo estranho acontece. Um pico Kiral surge e ao sairmos da instalação, somos puxados por um enorme redemoinho. Quando recuperamos a visão, estamos em meio a uma espécie de guerra. Entre o caos, uma figura familiar aparece, o pai do Bibi, aquele que sempre vemos nas memórias ao nos conectarmos com ele, mas agora ele está nos caçando. Para escapar, precisamos atravessar seus guardas e por fim enfrentá-lo diretamente. Ao derrotá-lo, algo inesperado acontece. Ele nos abraça, um gesto que parece fora de lugar para alguém que deveria ser nosso inimigo. Encerramos o capítulo e garantimos mais um troféu.
Ao voltarmos da tempestade, Mama nos questiona sobre o que aconteceu, dizendo que perderam contato conosco por 1 minuto. Sam responde que foi teleportado para uma guerra, mas claro, ela não acredita. Ainda assim, recebemos uma nova missão, levar o Bibi até ela para que ela possa analisar os dados que coletamos durante esse estranho evento. Chegando ao abrigo de Mama, logo entendemos a origem do seu apelido. Sim, ela é de certa forma uma mãe, mas o seu bebê não é comum, trata-se de um bebê P. A revelação deixa Sam surpreso e desconfiado, mas ao contrário das outras EPs, este está ligado a ela por um cordão umbilical e não representa ameaça alguma. Mama então analisa os dados coletados durante o nosso tempo na guerra e explica o que aconteceu. Sam ficou preso em uma supercélula, entre o tempo e o espaço, o que faz com que o tempo flua de uma forma diferente para ele e para quem estava do lado de fora. Mas essa descoberta traz outra preocupação. Conectar a rede Kiral pode ter consequências muito piores do que imaginávamos. Quanto mais expandimos, maior a chance dessas supercélulas se tornarem frequentes, ou pior, provocar um novo Death Stranding. Para continuar, Mama nos entrega um novo Cupid, com um limitador de rede melhorado, mas avisa, isso não resolve o problema. O software precisa ser reescrito, e apenas uma pessoa é capaz de fazer isso. Nossa próxima missão é clara, ir até Mountain Knot City. E depois dessa explicação, conhecemos a verdadeira história de Mama, uma das mais emocionantes do jogo. Quando estava grávida, o hospital onde ela faria o parto foi atacado por terroristas, e o prédio desabou. Ela perdeu o bebê antes mesmo de nascer, e ele acabou surgindo do lado dos mortos, permanecendo ligado ao mundo dos vivos apenas por ela. Mama foi resgatada, mas nunca conseguiu se despedir de verdade do seu filho. Depois de vermos a história de Mama, mais uma vez durante o jogo, realizei mais um grind absurdo para conseguir colocar todas as instalações e preppers no level máximo, e por isso acabei recebendo alguns troféus. Ao fazer uma troca de carga com o portador NPC, recebi o troféu. Ao descansar e tomar aquele banho relaxante em uma fonte de água termal, recebo. Por receber 50.000 likes na tela de resultado, recebo o troféu. Por emitir uma solicitação de suprimento em uma estrutura de outro jogador, recebo o troféu. E por terminar uma entrega automática com um robô. E agora era a hora de seguir viagem para Mountain Knot City. Nossa missão é conectar mais 2 instalações antes de chegar lá. Mas essa etapa do jogo não é nada simples. Entramos em uma região tomada pela neve, onde a locomoção é lenta, desgastante e perigosa. A energia de Sam, o estado dos equipamentos e até os veículos sofrem bastante. Cada passo exige muito esforço. Ao chegar ao destino, descobrimos que quem está no comando é Lochna, irmã gêmea de Mama. E logo de cara percebemos que não será fácil. Lochna não se importa com a rede Kiral, e muito menos em fazer parte da UCA, dispensando Sam sem abrir qualquer espaço para conversa. Curiosamente, Mama e Lochna foram as responsáveis por desenvolver toda a rede Kiral, e o Cupid, peça-chave para conectar todas as instalações. Mas desde o acidente de Mama, as duas não se falam mais, e sem a adesão de Mountain Knot City, não temos como avançar. O nosso próximo passo é, claro, voltar até Mama e encontrar uma forma de reunir as duas irmãs. Só assim podemos seguir com a missão. E de volta ao abrigo de Mama, ela nos entrega uma nova algema de conexão. Agora, somos capazes de cortar o cordão umbilical das EPs, desconectando-as do mundo dos vivos. Mas logo em seguida, vivemos um dos momentos mais dolorosos da jornada. Mama nos pede para cortar o cordão umbilical que liga ela ao bebê EP. É então que revela a verdade. Aquele bebê nunca foi dela, mas sim de sua irmã. As duas não poderiam ter filhos separadamente. Lochna tinha problemas no útero, e Mama não produzia óvulos. A solução veio após o marido de Lochna morrer em uma expedição, deixando-a completamente devastada. As duas compartilhavam uma conexão emocional muito intensa, e então decidiram unir forças. O bebê seria fecundado no corpo de Mama. Era a única forma de trazer esperança de volta à vida de Lochna. No entanto, quando ocorreu o ataque no hospital, Mama perdeu sua conexão com a irmã e acabou se vinculando ao bebê, enquanto Lochna nunca soube o que realmente aconteceu. Ao cortar o cordão umbilical, Mama se liberta desse laço e nos acompanha para finalmente reencontrar sua irmã.
Mas, ao sairmos do abrigo, somos surpreendidos por Higgs em mais uma tentativa de nos deter, desta vez invocando um EP colossal que nos força a fugir. He looks hungry. All you gotta do to make it out alive is not get eaten. Sound like fun? Of course it does. Em um final de capítulo profundamente emocionante, finalmente chegamos até Lochna, a tempo de Mama se despedir da irmã. E assim conquistamos mais um troféu. A verdade é que Mama havia morrido no acidente do hospital, mas o seu corpo permaneceu ligado ao mundo dos vivos, por conta da conexão com seu bebê. Seu espírito, no entanto, já havia seguido para o mundo dos mortos, um conceito que o jogo explora como Ka, espírito, e Ra, o corpo. Depois de descansar no quarto privado, recebemos a visita de Deadman. Ele nos conta que nosso Bibi, ou Lou, como Sam já o chama, precisa de reparos. Na visão da Bridges, os Bibis são apenas uma ferramenta, criadas para servir como a ponte entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, sem pender para nenhum dos lados. O problema é que Lou está mudando. A cada dia ele se aproxima mais do mundo dos vivos, tornando-se uma criança de verdade, criando memórias e consciência própria. Para Bridges, isso é inaceitável. Deadman então pega Lou com a missão de resetá-lo, fazendo com que ele volte a ser apenas uma ferramenta. Mas esse procedimento tem um custo cruel. Todas as memórias que vivemos com ele serão apagadas. Em um momento mais confidencial, Deadman revela algo ainda mais sombrio. Os experimentos com bibis haviam sido encerrados após uma obliteração que matou o presidente da época. Mas Bridget, já como nova presidente, aprovou secretamente a retomada dos testes, não só para manter os bibis como pontes, mas para usá-los como meio de transportes até as praias. O problema é que esses experimentos acabaram caindo nas mãos dos separatistas, e toda a documentação oficial sobre o assunto desapareceu. Como comentei antes, estamos em um terreno nada amigável para se locomover, e agora, para piorar, precisamos conectar os preppers dessa região gelada, sem o nosso bibi. Isso aumenta muito as chances de dar ruim ao topar com EPs pelo caminho. Durante todo esse capítulo, nossa missão é ir conectando cada um desses preppers para aumentar a densidade quiral e estabilizar a rede. Só assim, o bebê e sua matriz morta terão uma conexão mais estável, com um alinhamento correto e separados de Sam. Sendo bem sincero com vocês, eu achei que ia sofrer horrores aqui, mas para minha surpresa foi tranquilo. Provavelmente eu tive muita sorte, porque quase não encontrei EPs durante essas entregas. Mas em um desses encontros com EPs, utilizei as algemas novas para cortar o cordão umbilical de uma e recebi o troféu. Após conectarmos alguns preppers na rede quiral, a conexão fica estabilizada e Deadman nos comunica que a operação com o Bibi deu certo e já podemos recuperar ele, nos chamando para uma cabana na montanha. Mas antes de chegar até lá, outro pico quiral surge, sugando Deadman, Bibi e o Sam para ele, e consequentemente completamos mais um capítulo, ganhando outro troféu. Ao acordar, nos vemos em meio a uma guerra ainda mais surreal que a primeira. Logo de cara, precisamos encontrar Deadman e Lou, que estavam no meio da treta toda. Quando finalmente os achamos, Deadman confessa ter tido uma epifania. Ao se conectar com Lou, sentiu algo diferente, entendendo enfim porque o Sam não o enxerga apenas como uma ferramenta. Agora, o desafio é voltar para casa, mas para isso precisamos enfrentar novamente o mesmo veterano de guerra obcecado pelo nosso Bibi. A luta continua simples, basta encontrá-lo, encarar seus soldados e descer a bala até derrubá-lo. Após fazer ele cair umas 3 vezes, conseguimos derrotá-lo. E mais uma vez, ele nos abraça. Dessa vez, porém, conseguimos ler o nome gravado em sua dog tag. Logo em seguida, surge uma nova lembrança do bebê, mostrando essa mesma dog tag em outro momento com seu pai. Estranho, afinal, toda a operação feita por Deadman deveria ter apagado essas memórias. Encerramos mais um capítulo e garantimos mais um troféu.
Voltando da luta contra Clifford, somos bombardeados em mais uma enxurrada de revelações. Deadman começa a falar sobre o passado de Sam, fruto de suas investigações, e descobrimos todo o peso de perda e sofrimento que o nosso protagonista carrega. Afinal, Sam iria ser pai, seu filho se chamaria Lou, o mesmo apelido que usamos para o bebê 28. Mas o destino foi cruel. A morte repentina de sua parceira, Lucy, desencadeou uma obliteração. Como Sam é um repatriado e o único encontrado vivo no local, ele foi considerado o culpado. Carregado de culpa e rejeição, Sam se afastou de todos e passou a viver isolado, tornando-se um homem solitário e fechado como conhecemos hoje. Nossa próxima missão é estabelecer a conexão com o novo membro da Bridges, Hartman, e precisamos levar o corpo de Mama até ele, já que ela tinha uma condição especial que precisava ser estudada. Seu corpo não necrosa. Isso poderia ser de grande ajuda para entender a relação com Death Stranding. Antes de sairmos do nosso quarto, ele começa a esclarecer alguns pontos sobre o que vimos até agora. Segundo Hartman, o homem misterioso, Clifford, não deveria estar relacionado a nenhuma das guerras que presenciamos, já que ele nunca participou delas de fato. Ele explica que as praias são manifestações de sentimentos profundos, e nesse caso em específico, as praias de guerra são fruto de um imenso ódio e ressentimento. Ainda no quarto privado, decidi dar uma olhada nos menus do terminal do quarto. Lendo mais alguns e-mails, recebo um troféu por ler 100 mensagens. E depois, por dar play numa música do jogo dentro do reprodutor de músicas, recebo mais um troféu. Ao chegar no laboratório de Hartman, com o corpo de Mama, descobrimos uma das histórias mais marcantes e emocionantes do jogo. Hartman perdeu sua família durante uma obliteração, enquanto estava internado para uma cirurgia cardíaca. No momento do desastre, os geradores do hospital falharam, seus aparelhos desligaram e o seu coração parou. Nesse instante, ele teve uma experiência de quase morte e viu a sua família partindo. Por um breve momento, acreditou que poderia segui-los, mas antes que isso acontecesse, a energia voltou e ele foi puxado de volta à vida. Desde então, ele vive numa rotina dolorosa. Ele provoca deliberadamente paradas cardíacas em si mesmo para viajar pelas praias, na esperança de encontrar seus entes queridos e, enfim, poder morrer ao lado deles em paz. Hartman então nos entrega uma nova missão: conectar 3 novos e importantes preppers à rede Kiral. Essas pessoas conduziam estudos importantes nessa região, pois abrigaria fósseis do período Cretáceo, época em que os dinossauros foram extintos. Esses estudos poderiam ajudar a entender e como prevenir um novo Death Stranding. Então, partimos em direção a esses 3 novos preppers, fazendo tudo em uma tacada só. E ao chegar no terceiro prepper e realizar a sua entrega, recebo um troféu por ter entregado 700 itens de carga durante o jogo. Rapaziada, antes de continuar a história, decidi fazer um último sprint de grind. Era hora de colocar todas as pendências em dia, deixando o caminho livre para o final do jogo. E claro, garantindo que restassem poucas coisas para depois. Depois de muito suor e uma grande quantidade de paciência, consegui completar as metas. Desbloqueei. E durante o percurso, desbloqueei o troféu. Mas ainda havia um obstáculo: atingir o nível 60 em todas as categorias de entrega. Por sorte, ao longo da jornada, eu já vinha acumulando bastante progresso. Ainda assim, foram mais algumas horas de dedicação, e no momento que finalizei a última entrega e atingi o nível 60 em todas as categorias, o troféu popou na tela. Depois de mais um grind intenso, finalmente era hora de seguir em frente. Todos os preppers e instalações estavam no nível máximo. Missão cumprida nessa parte. Mas o objetivo principal estava à nossa frente: entender de uma vez por todas o que é o Death Stranding e principalmente como evitar que aconteça novamente. Ao retornar ao laboratório de Hartman, uma revelação chocante nos espera. Em uma mensagem gravada secretamente, Deadman confessa que, ao conectarmos o laboratório de Hartman, estávamos transportando junto com o corpo de Mama um cordão umbilical, mas não um cordão qualquer. Esse era o cordão umbilical da presidente Bridget, removido por Deadman logo após a sua morte, sem que ninguém soubesse. Assim como o corpo de Mama, esse cordão não se decompôs e nem necrosou. Mas Hartman vai além. Diferente de Mama, que estava ligado a um bebê, este cordão estaria conectado diretamente a uma praia. E então,
vem a teoria que muda tudo. Segundo Hartman, em todas as extinções em massa registradas na Terra, sempre foi encontrada uma grande quantidade de matéria quiral. Isso significaria que o Death Stranding que destruiu a nossa civilização foi apenas o mais recente de uma série de eventos. E então ele mostra alguns registros. Um mamute de 10 mil anos atrás com um cordão umbilical preservado, um homem do gelo de 5 mil anos atrás, um dinossauro de 66 milhões de anos atrás, todos com algo em comum: cordões umbilicais conectados às praias. Hartman então apresenta a teoria das entidades de extinção, ou EEs. Seres que possuem esse tipo de cordão não são comuns, eles carregam o potencial de provocar extinções em massa. Se essa teoria estiver certa, Bridget poderia ter sido uma entidade em extinção, mas se queimamos o seu corpo, o que isso significa? E se for verdade, sua filha Amelie poderia ter dado o mesmo poder? Bom, não temos essas respostas ainda. O que sabemos é que Higgs parece estar totalmente ciente desse potencial, e é por isso que ele está tão obcecado em capturá-la. O próximo passo é claro: precisamos seguir rumo ao oeste para encontrar Amelie. Para isso, teremos que reconstruir um terminal destruído. A única forma de expandir a rede quiral até lá. Reunimos todos os materiais necessários para os reparos e partimos. Chegando ao terminal, realizamos a entrega e finalizamos o capítulo, recebendo mais um troféu. Para chegar em Edge Knot City, nosso caminho passa por um mar de alcatrão. Um cenário estranho, quase surreal. A travessia não é simples. Precisamos ser puxados pelas próprias IPs que rondam a área. Entre as ondas negras e viscosas, seguimos por restos de prédios e ruas afundadas, enquanto formas colossais surgem e desaparecem na superfície. Cada passo é uma mistura de tensão e fascínio, como se estivéssemos atravessando o rastro de um desastre que nunca terminou. Quando finalmente alcançamos a cidade, percebemos que não fomos os únicos a tirar proveito da rede quiral. Higgs também estava lá, e estava muito perto de Amelie. E então, em um momento carregado de tensão, ele revela seu verdadeiro plano: usar Amelie para provocar o derradeiro Death Stranding, um evento capaz de varrer todas as espécies da Terra, explorando o poder supremo de uma entidade em extinção. O confronto é inevitável. Higgs assume o controle de uma IP colossal como um pesadelo tornado real. Utilizo todos os meios possíveis para derrotar essa IP, que cada bala disparada nela parece não fazer muito efeito, até que por fim consigo finalmente derrotá-la. Mas a vitória tem um gosto amargo. Antes que possamos reagir, Higgs escapa, levando a Amelie com ele. Infelizmente, mais um confronto com esse safado nos aguardava. Para alcançar Higgs e Amelie, só havia uma pessoa capaz de nos ajudar: Fragile. Ao encontrá-la, ela deixa claro: ela pode nos levar até a praia de Amelie, mas apenas Sam pode atravessar. A ligação entre ele e Amelie é única, profunda demais para qualquer outra pessoa seguir o mesmo caminho, mas que após encontrá-la, Fragile poderia seguir Sam. Afinal, eles dois também tinham uma conexão. Ao chegar na praia, Higgs não hesita e já começa o processo de destruição em massa, usando Amelie como se fosse o estopim de um fósforo prestes a acender o fim do mundo. Com aquele tom arrogante, ele afirma que nada pode parar o que está por vir, mas ele está errado. Começamos um confronto com ele e sentamos a porrada nele. E em um certo ponto, o combate muda, quase como se estivéssemos em um jogo de luta. Vemos os dois lado a lado e podemos descer o cacete nele nessa perspectiva. Golpe após golpe, vamos desmontando a confiança de Higgs, até que finalmente o derrubamos, deixando-o à mercê do seu próprio destino. Mantendo a promessa feita a Fragile, damos a ela a chance de encerrar a história. E conseguimos resgatar a Amelie, finalizando o capítulo e recebendo mais um troféu. Após um breve momento de calma ao lado de Amelie, ela desaparece. Sam então vai atrás dela, e é então que algo completamente inesperado acontece. Do outro lado, dá Hardman apontando uma arma em direção à presidente Bridget, e logo em seguida Cliff, o pai do Bibi, aparece. Bridget, sem hesitar, aponta para Sam com o Bibi, como se marcasse um destino inevitável. Antes de Sam reagir, Amelie reaparece. Seu olhar é indecifrável, mas o seu gesto é claro. Com um toque,
ela expulsa Sam de sua praia, fazendo com que ele retorne ao mundo dos vivos. Mas afinal, o que foi isso? Como Bridget e Amelie poderiam estar no mesmo lugar se Bridget já havia sido queimada no início do jogo? E por que Die Hardman e Cliff estavam lá, como se fizessem parte de algo muito maior do que eu imaginava? Aparentemente, depois de tudo que descobrimos e de todas as conexões feitas, a rede Queiral começa a dar sinais de colapso, instável como nunca. A ordem é clara, todos devem se reunir no leste, e mais uma vez, cabe a nós atravessar o país de ponta a ponta, retornando até Lake Knot City para encontrar um caminho de volta até a praia de Amelie. Antes de partir, algo surpreendente acontece. Pela primeira vez, ao sincronizar com o BB, não vemos Clifford. No lugar dele, surgem Bridget e Die Hardman, como se parte de um plano oculto envolvendo os BBs fosse finalmente se revelar. Uma visão perturbadora, mas que levanta ainda mais perguntas. Sabendo que essa poderia ser a última grande viagem, aproveito o trajeto para atender a um pedido especial e misterioso. A última entrega de pizzas para um prepper enigmático, que sempre se manteve na sombra. Até então ninguém sabia quem ele era. Mas ao concluir o capítulo 9, a verdade chega por um e-mail. O homem da pizza era na verdade o próprio Higgs. Faça a última entrega e estabeleça a conexão final com a sua instalação. E por alcançar o nível máximo em todas as instalações da UCA, conquista o troféu. Logo em seguida, ao conectar essa última base, surge outro troféu. E ao entrar no abrigo de Higgs, desbloqueio mais um troféu. Com tudo concluído, ao chegar em Lake Knot City, mais uma vez Sam é puxado para dentro de outra supercélula. E é nesse momento que temos uma baita revelação. Nas memórias do BB, em um momento de aparente fuga com seu pai, Die Hardman atira em Cliff, a mando de Bridget. Agora, tudo fazia sentido. É por isso que Clifford nutre tanto ódio contra Bridget e contra Sam. E ao fim do capítulo, mais um troféu. Então temos mais uma baita luta contra o Cliff, nos mesmos moldes das lutas anteriores. Vamos em frente derrotando seus comandados e por fim chegamos nele. Quando finalmente o derrotamos, o jogo nos presenteia com uma das cenas mais emocionantes e fodas de toda a jornada. Sam, em um gesto de compaixão, entrega o bebê para Cliff. A emoção é visível. Cliff o embala como se o tempo tivesse parado. E em seguida, ele abraça Sam. Um abraço carregado de significado, mas também de mistério. Afinal, Cliff acaba de dizer que o nome de Sam não é Sam Porter, mas sim Sam Bridges, uma ponte para o futuro. Como se os dois tivessem algum tipo de ligação muito além das batalhas. O peso dessas palavras ecoa enquanto mais uma memória do BB se desenrola. Nela, vemos Die Hardman conversando com Cliff, oferecendo-lhe a chance de escapar com o BB da instalação da Bridges. Fica claro que Die Hardman carrega uma dívida de gratidão. No passado, ele serviu sob o comando de Cliff nas operações especiais. E assim, encerramos mais um capítulo, recebendo outro troféu. De volta ao QG, novas revelações vêm à tona. Antes de partir para a praia de Amelie, Die Hardman deixou gravadas algumas informações secretas. Ele sugere de forma contundente que Amelie pode nem existir de verdade. Ao longo de toda sua vida, ele nunca a encontrou pessoalmente, apenas por hologramas. E para reforçar essa teoria, ele expõe documentos revelados pela Rede Queiral. A presidente Bridget nunca poderia ter tido filhos, pois aos 20 anos ela sofreu com um câncer no útero. Fragile surge, trazendo mais revelações à tona. Ela conta que nos momentos finais de Higgs, ele revelou algo perturbador. Tudo fazia parte do plano de Amelie, o Death Stranding, as obliterações, até mesmo os poderes que Higgs ostentava. Nada era dele. Fragile vai além. Ela mostra que os terroristas nunca tiveram acesso à tecnologia dos bebês. A cápsula de Higgs, na verdade, nunca guardou um bebê, mas sim uma boneca. A mesma boneca que Die Hardman mostra ter recebido de Amelie. E é a mesma que aparece nas zonas de guerra de Cliff. Uma linha invisível, mas clara. Conecta todos eles diretamente à praia de Amelie. Antes de encerrarmos de uma vez todas essas questões, leia a 100ª entrevista no terminal e recebo mais um troféu. Rumo ao destino final. O mundo entra em colapso. Criaturas cada vez mais monstruosas emergem do alcatrão. O caminho até a praia é um pesadelo. Antes do último ponto, somos atacados por uma dessas entidades colossais. E o combate é brutal. Épico, uma verdadeira provação para Sam.
Quando a criatura finalmente afunda em sua própria escuridão, o silêncio que resta parece anunciar a chegada do fim da jornada. Com isso, concluímos mais um capítulo e recebemos o troféu. Reunido com todos os nossos amigos, eles explicam que ao tentar chegar na praia de Amelie, existe apenas 2 caminhos, convencê-la a desistir ou matá-la. E se a segunda opção acontecer, Sam salvará o mundo, mas ficará preso para sempre, já que a praia de Amelie existe um plano maior, inalcançável para qualquer resgate. E então, em uma cena de arrepiar, Sam aceita o seu destino, como o herói da humanidade, e com um discurso incrível, ele diz que não é mais a mesma pessoa de antes, que tudo que ele passou serviu para que ele entendesse e voltasse a ter sentimento pelas pessoas, que tudo que passou não podia ser em vão. Por mais inevitável que fosse o fim do mundo, as pessoas ainda mereciam ter esperança e viverem o tempo que fosse. I'll talk to her. Maybe she'll listen. But with the shape the world's in, it'll only be delaying the inevitable. Still, if it buys us time to try and build something better, a new lease on life, at least for a little bit, well, I can think of one woman who made the most of a chance like that. Nothing lasts forever, not even the world. But we gotta keep it going as long as we can, right? Patch the holes, change the parts, all that. So we can say we had a good run, that we lived. Thought you didn't like having to handle things with care. Because it was hard enough keeping my own shit together. Back when we met at the cave, the only thing I cared about was making it to the next sunrise. Sure as hell didn't care about America or the future. I was living a lie, hung up on past regrets. I was broken. But somewhere along the way, I started changing. Started meeting people that made me think that maybe it wasn't all bad. People that put their faith in tomorrow, and in me. That kept the lights on, and waited for hope to arrive. So I gotta deliver, for their sake. Even if it means you never come back? Fucked if I do, fucked if I don't, right? Take care of Lou. I will. Couldn't find a working still mother east of Port Knot City. Kid's done enough. No more. All right. I'll do my best to nurse our little one back to health. Okay, concentrate. Help me look for Amelie. Reach for her, Sam. Feel her. E sem hesitar, Sam dá o salto final para a praia de Amelie. Ao chegar na praia, a verdade finalmente se revela. Amelie nunca existiu. Bridget e Amelie são a mesma pessoa, ou melhor, uma entidade de extinção. Nem presidente, nem uma salvadora, e sim uma força imparável da natureza. Ela revela que por termos feito todas as conexões que fizemos, todas as praias estão conectadas à praia dela, e que a porta do fim do mundo foi aberta. E então, ela nos dá 2 escolhas: lutar contra o fim inevitável ou ficar com ela e assistir o fim de tudo. E no que parecia ser uma medida desesperada, Sam então abraça a Amelie e mostra que na verdade essa seria a escolha correta. Até mesmo nos últimos momentos, o afeto pode ser a resposta, que até mesmo a força imparável da natureza pode ser tocada pela humanidade. Amelie hesita ao enxergar nos olhos de Sam a esperança de um mundo que merece mais tempo. Ela decide se fechar dentro da sua própria praia, isolada, presa, um sacrifício para que a humanidade tenha mais uma chance. Mesmo que o fim ainda seja inevitável
em algum ponto distante. E após uma linda e emotiva conversa entre os dois, Amelie envia Sam de volta de sua praia e se fecha para sempre, completando mais um capítulo e recebendo outro troféu. Voltando da praia, a emoção não para. Temos mais um peso para digerir. Lou, nosso pequeno companheiro, aquele que esteve conosco em cada passo, em cada queda, em cada tempestade, está inativo. O bebê que nos conectou ao mundo, que nos deu coragem quando tudo parecia perdido, foi marcado para a inativação. Como já foi dito anteriormente, os bebês não conseguem sobreviver se penderem para um lado ou para o outro, e fora da cápsula só tem 70% de chance de sobreviver. Nesse caso, devemos então fazer uma última entrega, uma última viagem com nosso companheiro, e para isso, Deadman desativa nossas algemas de conexão, para que tivéssemos nosso momento com Lou, e como o próprio Sam diz, Come on, Lou. One last delivery. caminhar até o incinerador, carregando Lou nos braços, ouvindo aquela trilha sonora devastadora, é uma experiência que marca qualquer um. Não é só uma entrega, é a última, é a mais difícil de todas. Chegando lá, Sam, em um último gesto de esperança, tenta se conectar ao pequeno mais uma vez. E é aí que temos a maior revelação de todas. Nas memórias, finalmente entendemos o que esteve diante de nós o tempo todo. Aquele quartinho que víamos Cliff e o bebê não era uma lembrança de Lou, era uma memória de Sam. Cliff não era apenas o pai do bebê, Cliff era o pai de Sam. Toda vez que nos conectávamos, víamos pelos olhos de Sam ainda bebê, e nesse instante a história se fecha com um soco no estômago. Durante a tentativa de fuga, no fim do cerco, Bridget mata Cliff para poder usar o Sam como sua ponte. Sam também foi baleado e morreu ali, naquele momento, mas Bridget, com sua ligação à praia, trouxe Sam de volta, e foi assim que ele se tornou um repatriado, também mostrando por que sua conexão com Amelie é tão profunda. Quando a lembrança se desfaz, voltamos ao presente e Sam abre sua cápsula, olha para Lou, agora frágil, sem sinais de vida. Ele se recusa a aceitar o fim. Ele coloca o pequeno sobre o peito, começa a fazer a respiração, pressiona seu corpo minúsculo e insiste, de novo, e de novo, e de novo. É uma das cenas mais brutais e emocionantes de todo o jogo. Não há tiroteios, não há monstros colossais, só um homem desesperado tentando salvar aquilo que mais importa para ele. E contra todas as probabilidades, Lou respira, o choro ecoa e Sam cai em lágrimas. Nós também. E então, finalmente podemos respirar aliviados. Nos créditos, a última revelação. Lou não era um menino como todos acreditavam. Lou é apelido para Louise, uma menininha. E com o fim do jogo, recebemos mais um troféu. O jogo faz então um pequeno rollback para 2 semanas antes desses acontecimentos com Lou, uma oportunidade para finalizarmos tudo que faltava para a platina. Com isso, ao encontrarmos e compartilharmos o nosso último chip de memória, recebemos o troféu. Por criar todos os tipos de estruturas disponíveis utilizando o CQP, recebemos o troféu. E por upar todos os tipos de estruturas para os seus respectivos níveis máximos, recebemos o troféu. E por fim, fabricando todos os 108 itens disponíveis nessa versão do diretor, recebemos o troféu. E por conquistar todos os outros troféus, recebemos o glorioso troféu de platina. Pessoal, eu espero de verdade que tenham curtido esse vídeo. Deu um trabalho danado montar tudo isso, entender a história e revisitar mais de 90 horas de conteúdo para trazer aqui da melhor forma possível, mas valeu cada minuto. Foi uma baita jornada. Para quem ainda não jogou Death Stranding, deixo aqui o meu apelo.
joguem. Eu também não conseguia engrenar no começo, tentei 3 vezes antes de finalmente platinar, e posso garantir, se eu tivesse terminado já na primeira tentativa, teria enxergado esse jogo de outra forma. Death Stranding acabou se tornando um daqueles jogos da vida. É muito especial, eu sei que não é pra todo mundo, mas se você tem pelo menos um pouco de curiosidade, já é o primeiro passo. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, que ajuda demais e me motiva a continuar trazendo conteúdos assim para o canal. Aproveita também e se inscreve, para não perder os próximos. E dependendo do feedback de vocês, quem sabe eu não trago também a continuação em algum momento. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado por acompanhar essa jornada até aqui. Um abraço e até o próximo Último Troféu.